Só um minuto. A gente vai falar sobre as células, os diferentes tipos de células e, principalmente, amados, aquelas marmita organelas que vocês confundem. Então, nós vamos olhar as imagens das células para que a gente possa fazer isso. Eu vou espelhar aqui a minha tela para ficar mais fácil o resuminho que eu passei para vocês. Bom, esse aqui é o resuminho que está lá. Coloquei segunda-feira no Classroom, acho que era umas 7h30 da manhã. É esse cara que é nosso alvo do nosso estudo. A gente sabe muito bem que a gente vai começar a estudar célula. Mas para a gente começar a estudar célula, eu vou voltar um pouquinho em algo que a gente já estudou alguns anos anteriores, que nada mais é do que os níveis de organizações. Níveis de organizações, eu começava com o átomo, que era a menor partícula inanimada. Hoje, 118 átomos diferentes, cada um com as suas características. Eu vou ter depois um conjunto de átomos, que nada mais é do que uma molécula. Então, por exemplo, H2O é uma molécula, um conjunto de átomos. Eu tenho a glicose, C6H12O6, e assim sucessivamente. E um conjunto de várias moléculas, eu dou origem à célula, que é hoje o nosso alvo de estudo. Essa célula, na verdade, ela nada mais é do que um conjunto de moléculas, um conjunto de átomos que vai formar uma estrutura. Essa estrutura, lembrando, uma estrutura viva, a menor partícula. Professor, mas você fala menor partícula no átomo? Sim, eu falo e eu concordo. O átomo é sim a menor partícula, só que a menor partícula inanimada, sem vida. No caso da célula, ela continua sendo a menor partícula, só que agora com vida. E principalmente esse cara com a capacidade de manter-se viva, com a capacidade de fazer o que eu costumo dizer, e eu sempre falo, vestibular adora essa palavra, metabolismo, e mantém-se vivo. Então, a célula digere, a célula excreta, a célula se locomove, a célula tem gasto energético. Então, ela é um compartimento, obviamente, vivo. Para isso, meus amados, a gente tem aqui uma teoria que é chamada de teoria celular. Eu acho interessante vocês guardarem esses tópicos, porque isso pode aparecer em alguma alternativa e pode, obviamente, pegá-los de surpresa. Então, a teoria celular, que nada mais é do que uma teoria que vai ter como princípio 3 situações. Primeiro delas, todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estes, portanto, a unidade morfológica dos seres vivos. Não existe nenhum ser vivo considerado ser vivo que não tenha todo o seu material genético ou todas as suas organelas. Primeiro atividade que eu passei para vocês foi no caso dos vírus. Os vírus, vocês perceberam que alguns vírus, na verdade a grande maioria, eles apresentam metade da sua carga genética. Então, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. 2 alunos, no caso da sala de vocês, me questionaram, falou, professor, mas tem alguns vírus agora que apresentam material genético completo. Sim, ele apresenta, mas é só o material genético, organelas e outros tipos de coisa, obviamente, eles não apresentam. Tanto que se a gente colocar os 5 reinos, os vírus não aparecem. Por que não aparecem? Porque não são considerados organismos completos, eles estão faltando. Então, para ser considerado um ser vivo, tem que ter a unidade funcional, que nada mais é do que a célula. Como segunda característica aí, as células realizam importantes atividades no interior. Para isso, as unidades funcionais dos seres vivos. Essas unidades funcionais, essas microestruturas, eu vou chamar de organelas. Então, dentro das células, eu tenho uma gama, eu tenho uma quantidade grande de organelas responsáveis. Pela quantidade de organelas, eu consigo identificar se é uma célula bacteriana, se é uma célula animal ou se é uma célula vegetal, mediante essas organelas lá dentro do núcleo. Tá? E, por último, eu vou ter aqui como característica, uma célula é formada apenas a partir de outra célula pré-existente. Na verdade, nós aprendemos isso também no primeiro ano, que nada mais é do que a origem da vida. Então, nós questionamos lá a teoria que a gente chamava de abiogênese. A biogênese, o ser vivo vinha da matéria inanimada, que ela foi contestada e viu que não era a verdadeira. E aí apareceu a biogênese, que aí tem como princípio, todo ser vivo é proveniente de outro ser vivo pré-existente.
Ou seja, eu preciso de um organismo para originar os demais. E aí foi aquela confusão que nós vimos, aquele debate que nós fizemos, de se eu tenho que ter primeiro um organismo, qual foi o primeiro? E aí a gente funcionou lá na evolução química, e nós vimos lá as arqueobactérias, essas substâncias e por aí afora. Então, Professor, oi. a biogênese é o que mesmo? A biogênese. Todo Isso. ser vivo nasce da matéria inanimada, da matéria morta. E aí vem biogênese, sem o A. A biogênese diz que todo ser vivo nasce de outro pré-existente. Isso Beleza? aí, obrigado. Muito bem. Então, Obrigado. essas são as 3 condições da teoria celular. Todo indivíduo é formado por célula, essa célula tem que estar completa e toda célula só vem de outra pré-existente. Então, esses são os 3 parâmetros aí. Nós já vimos que numa célula básica, essa célula que está representada aqui, lindona de Jesus, é uma célula animal. Eu consigo determinar que é uma célula animal. Por quê? Ela não tem parede celular, ela tem muitas organelas. Eu posso ver aqui no cantinho a mitocôndria, olha o centríolo aqui. Essas bolinhas maiores são o lisossomo. Repara essas bolinhas menores aqui, o ribossomo. Olha o tamanho desse complexo de Golgi. Eu tenho aqui os retículos, liso e rugoso, tenho o núcleo, tenho a membrana plasmática, dentre outras coisas. Então, a gente pode dizer que essa nossa célula, ela pode ser dividida em 2 tipos. O primeiro delas, o que a gente chama de uma célula procarionte. O que era uma célula procarionte mesmo? Primitiva. Ela não apresenta, não possui o núcleo individualizado. O núcleo está disperso no citoplasma. Ele apresenta o material genético núcleo. Só que esse cara está disperso, ele está solto no citoplasma. Diferente às células eucariontes. No caso, as células eucariontes, aí sim, vai apresentar, obviamente, uma estrutura nela que vai conter esse núcleo, que nada mais é do que a membrana nuclear, ou, obviamente, a carioteca. Foi o que a gente estudou aí há alguns anos anteriores, tá? Eu tenho, então, 3 partes básicas dessa célula, que é simples, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Não vamos me atentar muito a isso. A membrana plasmática, na verdade, o que era? Era uma estrutura circular a toda a retoma, a toda a área externa, e esse cara, essa estrutura, fazia o que a gente chamava aqui, ó, de permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? É me tornar permeável. Agora, seletiva, o que é isso? Eu deixo as estruturas entrarem e saírem fora da célula. Só que essa estrutura só entra o que a célula precisa e só sai dela o que a célula precisa. Tá? Galera, tem gente que está com o microfone ligado. Desabilita o seu microfone, por favor, que está fazendo barulho aí, está ficando meio complicado. E aí, obviamente, nessa membrana plasmática, eu vou ter os 2 tipos de transporte, que foi matéria da aula passada. O que a gente viu lá? A gente viu o transporte passivo e ativo. Ativo, gastava energia. A célula gasta energia para realizar. Isso acontece muito no neurônio, quando a célula precisa ter uma diferença de substâncias dentro dela. Eu preciso ter mais potássio dentro e sódio fora, para que o meu neurônio desempenhe bem a sua função. E eu tenho os transportes que são passivos, aquele que não gasta energia, que são divididos em 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Então, esses são aí os transportes. Então, a membrana plasmática ela serve para isso, amados, para tornar-se permeável, para deixar entrar e sair as estruturas que ela necessita, no caso da entrada, e o que ela não precisa, as excretas, elas serão eliminadas. A gente sabe que dentro do citoplasma é uma região bastante significativa. Essa região, na verdade, eu tenho lá compreendida entre a membrana plasmática e o núcleo, e ali estarão as organelas citoplasmáticas. Algumas biografias também trazem esse citoplasma como citosol. Está aqui, ó, chamado de citosol. Citosol ou citoplasma é a mesma coisa. Lá dentro ela vai ter uma quantidade de substâncias. Lembrando que o citoplasma é uma região aquosa, é uma região cheia de água. Na verdade, ela apresenta uma substância gelatinosa que a gente chamava de hialoplasma, uma substância líquida.
o que assemelha aí, vamos dizer aí, um gel de cabelo. Na verdade, a constituição ela é um pouquinho mais diluída, mas dá para exemplificar com essa situação. E o núcleo, obviamente, é a parte central. A parte central, ela está protegida pela membrana nuclear, pela carioteca, é ali dentro que vai ter as nossas características genéticas. O que nós já estudamos em aulas anteriores também, o nosso amado DNA e o RNA. DNA, lembrando, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, e eu terei também o meu RNA. Quem é o meu RNA? É o ácido ribonucleico. O meu DNA contém as minhas características genéticas, contém toda aquela carga genética que eu preciso. E o meu RNA, ele vai ser utilizado apenas quando, obviamente, a célula fizer divisão. Tanto que nós temos os 3 tipos de ribossomo, que é o ribossomo, o RNA, perdão, os 3 tipos de RNA, que é o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador, cada um com a sua finalidade, sendo utilizado só na duplicação dessa célula, na duplicação desse DNA, tá? Então, o núcleo, ele vai conter o material genético. Aqui nesse esqueminha lindo, eu coloquei um mapa conceitual para te ajudar a estudar. Diz lá a teoria celular, todo ser vivo é formado por célula, a célula é a unidade formológica da minha célula, e a célula ela é detrimento, ela aparece através de outra célula. Com exceção dos vírus, que não tem material genético completo, na verdade a grande maioria, né? E não apresenta o citoplasma completo, não é considerado uma célula. As partes simples, membrana plasmática, controla o que entra e o que sai. O meu citoplasma é a região interna, que vai ter lá todas aquelas organelas, e o meu material genético, que é o núcleo. Algumas delas, elas mencionam que ele está sem o núcleo individualizado. Cuidado! Núcleo individualizado, que são os procariontes, e os eucariontes é o que vai apresentar aí o núcleo individualizado. Aqui eu tenho 2 células esquematizadas, aqui uma célula vegetal. Como eu posso determinar? Uma forma pré-determinada, claro que não existe célula quadrada, a célula vegetal é uma célula sextavada, mas aqui menciona que ela tem um formato próprio, uma estrutura linear, né? E aqui dentro, nesse azulzinho aqui, eu posso caracterizar, obviamente, o vacúolo, ocupa aí uma média de 1/3 dessa célula, aonde vai armazenar. Esse cara não tem parede celular, não tem um vacúolo, o que eu caracterizo ele como uma célula animal. Bom, mediante isso, a gente já pode, obviamente, esquematizar os tipos diferentes de célula. Eu vou desde a mais simples até, vamos dizer, as mais complexas. Mais simples é uma célula bacteriana. Repara, eu coloquei 2 desenhos para vocês. O desenho significa a mesma coisa. Gosto sempre de mencionar outros tipos de esquema para que a gente possa dar uma analisada. Vamos analisar esse carinha aqui, eu vou de fora para dentro. Então, primeiro aqui eu tenho o que a gente menciona, uma cauda, um rabinho, que nada mais é do que um flagelo. Esse flagelo pode ser um flagelo ou 3 flagelos. Tem umas bactérias que apresentam 3, outros apresentam 1. Esse flagelo é muito semelhante ao flagelo do espermatozoide. Ele vai mexer esse flagelo, o que obviamente vai proporcionar a locomoção desse cara. Repara que aqui eu tenho falsos cílios, que eu chamei aqui de pili, ou cílios, tanto faz. Essa, na verdade, também é uma estrutura que vai ajudar a movimentação. Esse cara está parado no substrato, pelos cílios ele consegue aí a sua movimentação, tá? Essa estrutura em vermelho, essa estrutura mais rígida em vermelho, eu vou chamar de cápsula. Pessoal, presta atenção. Quando a gente fala em bactéria, a gente já viu isso em tempos anteriores, que a bactéria, ela pode ser um agente patogênico. Ela pode ser uma doença. Por exemplo, a doença que mais mata do mundo, no caso a tuberculose. Claro, nós estamos num surto aí, numa pandemia aí do coronavírus que está matando bastante, né? Em certas cidades aí, certos países aí, morre até 800 pessoas por dia, né? Então é uma mortalidade muito grande. Mas mesmo assim, são bactérias, são organismos que matam, no caso é a tuberculose, é a doença que mais mata no mundo, tá? Ele precisa de uma proteção. Por quê? Esse cara está dentro do corpo humano. Nós temos os nossos anticorpos, tanto que lá no coronavírus, algumas experiências estão sendo feitas para isso. Pessoas que estão curadas adquiriram anticorpos, uma receita
uma fórmula para matar esse organismo e esse anticorpo vai ser dividido em pequenas partes e introduzidos em outras pessoas, para que o sistema imunológico seja aí fortificado e a pessoa não venha aí a óbito dessa pandemia, né? Então, essa cápsula nada mais é uma proteção. Uma proteção contra o quê? Contra os anticorpos que a gente fabrica. Então, uma estrutura rígida, uma capa protetora, por isso chamada de cápsula, tá? Essa em amarelinho é a segunda camada de fora para dentro, que é a parede celular. Repara lá que você acreditava, e na sua cabecinha você pensava que somente as plantas, o reino plantar, e tinha a parede celular. Mas isso não é verídico. A gente sabe muito bem que a parede celular está relacionada também nas bactérias. Eu também tenho outros organismos que têm, tá? Mas no caso da bactéria, ela está também como estrutura, uma ação estrutural para compor o corpo desse cara, né? Aqui em verdinho, que é a terceira camada e a última camada, vamos dizer assim, ao centro, né? Eu tenho a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma organela, na verdade é uma estrutura, né, que está presente em todos os tipos de célula. Não existe nenhum tipo celular que não tenha membrana plasmática. Ah, professor, mas o vírus não tem. Mas o vírus ele só está vivo uma vez sendo um hospedeiro obrigatório, então entrando dentro da célula. Então ele não é considerado um ser vivo, a menos que ele esteja parasitando dentro do corpo de alguns organismos, né? Mas caso contrário, ele está numa forma cristalizada. Então essa membrana plasmática é uma proteção. É esse cara que faz o que vimos lá no início da nossa aula, que é a permeabilidade seletiva. É controlar o que entra e o que sai, para não sair o que a célula precisa e para não entrar o que a célula não precisa, tá? Aqui dentro, nós temos um hialoplasma, que seria um líquido. Essa célula bacteriana é uma célula procarionte, células procarióticas ou procariontes é a mesma coisa. O que tem nesse cara? O seu material genético, ele está disperso, ele está solto, ele está liberado no citoplasma. Então, é errado, meus amados, dizer que esse cara não tem núcleo. Ele tem núcleo, sim. Só que esse núcleo está disperso, ele está solto no citoplasma, tá? Aqui dentro, nesse vermelho aqui, eu tenho um nucleóide que a gente chama de ADN. O que era ADN mesmo? Na verdade, aqui a simbologia, a denominação americana para o que a gente chama de DNA. Então, aqui, ele vai compor o DNA, tá? Esse DNA, na verdade, representando o material genético completo, o DNA e o RNA. Eu tenho aqui o que a gente chama de plasmídio, que é partes desse DNA que se desprende. Então, são quantidades pequenas de DNA e de RNA dispersos nesse cara, tá? Importante ressaltar nesse cara a presença de apenas uma organela citoplasmática. Esse organismo apresenta somente uma organela, que a gente esquematiza aqui como ribossomas, na verdade o ribossomo, que são esses pontinhos, essas bolinhas aqui. Então, esse cara, sim, é a única organela presente nele. O ribossomo, nós já vimos, relembrando, está caracterizado aí, obviamente, a síntese de proteína, a produção proteica dentro da célula, tão importante, tá? Aqui, representando o mesmo organismo, eu tenho o flagelo, eu tenho a cápsula em vermelho, eu tenho a parede celular em amarelo, eu tenho outra camada aqui menorzinha em vermelho, a membrana plasmática, uma célula procarionte. Olha o material aqui conciso, repara que não tem partes desse RNA fora, igual aqui, um plasmídio, né? Eu tenho lá o ribossomo, o material genético e por aí afora. Então, isso é uma célula bacteriana. Esse cara é o primeiro organismo vivo, um organismo simples, unicelular. Não existe bactérias que são formadas por duas células, somente uma. São organismos extremamente unicelulares. São organismos que apresentam o seu núcleo disperso, o seu núcleo solto, tá? Nesse material genético e por aí afora. E não esqueçam, a única organela que esse cara apresenta é o ribossomo. Cai no vestibular lá que ele fala, olha, apareceu uma célula mais evoluída, essa célula bacteriana apresenta agora a mitocôndria. Esquece, não cai nessa. Apresenta apenas o ribossomo, tá bom? Bom, célula animal. Essa célula eu entendo como uma célula animal, uma célula bastante esquematizada para nós. Vamos
analisar o que esse cara tem, as organelas, e lembrando, fazendo uma revisãozinha com relação aí à função de cada um. Eu começo sempre de fora para dentro, eu tenho aqui uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática vai promover a propriedade de permeabilidade seletiva, controlar o que entra e o que sai. Entrou, muito bem, é porque ela precisava. Saiu, é porque ela não necessitava mais. Repara que essa é uma célula amorfa, ela não tem forma. É a mesma coisa eu esquematizo. Se você vai fritar um ovo, nunca esse ovo vai ter a mesma constituição. Nunca. Aí vira um aluno e fala, professor, mas os caras colocam lá na padaria uma forminha redondinha, o ovo fica lá dentro. Beleza, o ovo vai ficar lá dentro, ele vai ficar com a forma circular. Mas a gema nunca vai estar na mesma posição. Então, as células animais, a gente caracteriza por uma célula amorfa, uma célula que não apresenta fórmula definida. Por isso que lá no mapa conceitual, quando ele colocou aquela célula quadrada, a gente sabe que célula quadrada não existe. Existe a célula vegetal, que é uma célula sextavada. Só que naquele quadrado, ele designa o quê? Que é uma célula que apresenta a fórmula fixa, tá? Então, cuidado com isso. Então, eu tenho aí a minha membrana plasmática. Essa região interna, delimitada entre o núcleo e a membrana plasmática, eu tenho o meu citoplasma. Olha o núcleo esquematizado aqui, tá? O meu material genético, o meu DNA, o meu RNA. Eu tenho aqui um retículo endoplasmático. Lembra? Retículo, caminho. Endo, dentro. Plasmático, citoplasma. Então, um caminho dentro do citoplasma. E ele é rugoso ou granular. Então, menciona, guarda esses dois termos. Granular ou rugoso. Granular porque apresenta grânulos. Esses grânulos nada mais são do que essa estrutura esquematizada aqui, ó. Ele apresenta essas esferas, essas bolinhas, que nada mais é do que o ribossomo. Um retículo, um caminho, a finalidade dele é transporte. Transporte dentro da célula. Muitas vezes ele liga o núcleo à parte externa, liga o citoplasma ao núcleo e assim sucessivamente. Então, ele serve como um caminho. No caso, esse rugoso, pela presença do ribossomo, ele vai apresentar aí uma função a mais, que nada mais é do que a síntese de proteína, a fabricação de proteína, tá? Tem esse carinha bem charmoso aqui, o peroxomo, né? Quando desenhamos lá na lousa, nas nossas aulas, parecia uma chupetinha, né? Esse peroxomo, ele tem um papel de desintoxicar, de eliminar, na verdade, bactérias. Como assim, professor? Eu tenho bactérias que entram dentro da nossa célula. E essas bactérias, elas precisam ser eliminadas. Como é que a gente elimina? Liberando o átomo de oxigênio. Então, esse peroxomo, ele fabrica, sintetiza a água oxigenada e ele libera, obviamente, átomos de oxigênio para matar, eliminar as bactérias que são anaeróbicas. O que é uma bactéria anaeróbica mesmo? É uma bactéria que não respira o gás oxigênio. Ela vai fazer fermentação, quimiossíntese, mas ela não utiliza esse gás oxigênio, obviamente, na sua produção, tá? Então, esse gás oxigênio, ele é produzido. Então, esse peroxomo nada mais é do que uma substância, uma organela, que vai eliminar bactérias nocivas, vai, obviamente, desintoxicar aí essa minha célula, tá? Eu tenho um núcleo, já mencionado, aqui nós temos, está relacionado à região central, onde eu apresento aí todo o material genético, meu DNA e o meu RNA. O que se refere às nossas características genéticas, aquilo que a gente recebeu dos nossos ancestrais e o que a gente vai proporcionar, passar aos nossos descendentes, tá? Aqui eu tenho o retículo endoplasmático liso. Faça uma comparação entre esse que é liso e esse que é rugoso. De novo, retículo, caminho, endo, dentro, plasmático, citoplasma. Um caminho dentro do citoplasma. Só que agora ele é liso, ou, presta atenção, agranular. Agranular. Não apresenta grânulos, não apresenta ribossomo. Significa que ele vai exercer o papel apenas de transporte. Ele vai levar as substâncias, ele vai levar e realizar o transporte intracelular, tá? Tenho aqui a nossa amada mitocôndria, esse carinha bastante
característico. A gente já estudou ele quando a gente viu respiração celular. Finalidade desse cara são duas ações. Lembrando, duas ações. Primeiro delas, esse cara, produção de energia, produção energética, e esse cara também, ele responsável pela respiração celular. Então, cuidado, muitas pessoas esquecem disso. O mitocôndria está relacionado com a produção de energia. Para nós, essa energia é o ATP. Tenho aqui o meu centríolo lindão de Jesus, que vai fazer o fuso mitótico, vai fazer aquela linha imaginária entre um centríolo e outro, vai grudar no centrômero do meu cromossomo para que ele seja quebrado e as cromátides se encaminhem, né, para cada lado oposto da célula, tá? Lembrando que centríolo só está presente na célula animal, célula vegetal ele não aparece. Tenho aqui o meu amado complexo de Golgi, ou complexo golgiense, são chamados de saculos. O que é um saculo? É um local, pensa numa sacola. Qual que é a finalidade de uma sacola? É armazenar substâncias. A mesma coisa o complexo de Golgi, vai armazenar substâncias. Lembrando, essas substâncias podem ser benéficas, como água, alimento e por aí fora, e elas podem ser excretas, aquilo que a célula não precisa mais, tá? Então, a finalidade desse cara é armazenar substâncias. Lembrando, o lisossomo e o ribossomo. Repara, o ribossomo pequeno, menor em relação ao lisossomo. Ribossomo, já falei, finalidade de sintetizar, fabricar proteína, tá? Está presente disperso no citoplasma. Olha, aqui eu tenho o ribossomo aqui também, e tenho o retículo endoplasmático rugoso. O liso não tem o ribossomo. Lembrando, lisossomo, liso vem de quebra. Lisossomo está relacionado com a digestão intracelular, a digestão do alimento. Vimos lá na membrana plasmática que o alimento ele entra pela membrana plasmática, pelas proteínas, um processo que a gente chama de fagocitose. Então, entra o alimento sólido, por exemplo, um açúcar, dentre outros, ele vai entrar, ele vai ser quebrado, ele vai ser digerido e vai ser utilizado. Na verdade, esse lisossomo, a gente semelha com o nosso estômago, o nosso sistema digestório. Ele vai compor a nossa digestão. Então, essas são as organelas características desse organismo, de uma célula, obviamente, uma célula animal. Agora, finalizando o nosso trabalho, eu vou ter aqui esta célula lindona de Jesus, uma célula vegetal. Há muitas organelas que estão no animal vão aparecer aí de novo, eu só vou citar, e aqui eu tenho 3 organelas características desse organismo. O primeiro delas, meu amado, é a parede celular. Repara que essa parede celular também não está na melhor esquematização, que ela teria que estar sextavada, mas ela não está apresentando isso, ela está apresentando aí uma forma meio que deformada, tá? Essa parede celular, na verdade, é uma estrutura à base de carboidrato, à base de um açúcar, tá? No caso, um amido, né? E esse cara, celulose também, principalmente a celulose, e aí esse cara compõe, promove a resistência, a proteção da minha célula. Aqui eu tenho a minha célula vegetal, aqui eu tenho outra célula para cá, dos 6 lados, por isso que ela é sextavada, ela vai apresentar, obviamente, aí toda essa denominação, toda essa ação, tá? No caso, a parede celular, uma estrutura de resistência. Se você parar para pensar, por exemplo, num vegetal de, sei lá, 30 metros, caraca, esse cara não tem osso, esse cara não tem uma estrutura de sustentação. Tem sim, essa estrutura é a parede celular. São microestruturas, na verdade, essa organela, essa estrutura que vai compor aí, então, essa proteção a esse vegetal, tá? Outra organela que eu posso determinar aqui, característico de uma célula vegetal, é esse carinha aqui. Esse vacúolo ele está, obviamente, murcho, né, plasmolizado, que a gente menciona, mesmo porque essa organela, essa estrutura, ela chega a ter aí 1/3 do volume total, do espaço total dessa célula. Repara que ela está murcha. Aqui dentro, eu tenho sempre uma grande quantidade de substâncias de soluto. Pode ser um sal, pode ser um açúcar. Para quê? Para que por pressão osmótica, a pressão osmótica, ela tende o transporte de uma substância, de um meio
hipotônico, menos concentrado, para o mais concentrado. Então, esse vacúolo ele está sempre mais concentrado, ele está sempre hipertônico, para que a água entre, esse vacúolo se encha e ele possa ficar alguns dias sem a necessidade da absorção de água. Tanto que muitas vezes você sai aí no seu quintal, na frente da sua casa, tem uma árvore, faz 5 dias que não chove, a árvore está linda, as folhas verdes, vistosas, lustrosas, e aí você fala, caraca, meu, mas esse bicho não toma água, esse bicho não necessita de água. Ele necessita sim, só que cada célula que compõe esse organismo, ele vai ter aí um reservatório dessa água, tá? E finalizando a célula vegetal, eu vou ter esse carinha que é o cloroplasto. Aqui, lá dentro, nós já estudamos esse cara, quando falamos de fotossíntese. Esse cara tem lá os tilacóides, um conjunto de tilacóide, eu chamava lá de grano. É esse cara que tem a capacidade, a possibilidade de armazenar energia eletromagnética. O que é energia eletromagnética? Luz. Pode ser tanto a luz natural, o sol, como a luz artificial, obviamente uma lâmpada. Uma lâmpada de LED, por exemplo, não tem problema. Tanto que eu até dei esse exemplo. Se a gente pegar a nossa sala de aula, encher de planta, colocar água, nutrientes, uma terra adubada, com matéria orgânica, e deixar a luz ligada durante 12 horas, e desligar durante as 12 horas, a nossa sala vai parecer uma floresta amazônica. As plantas vão crescer lindas e maravilhosas. Tanto que, só como exemplo, vocês devem ter na sala de vocês. Devem ter lá uma planta. Essa planta ela não está tomando sol direto. Ela absorve luminosidade. Então, é esse carinha, é esse cloroplasto que absorve, capta essa energia luminosa, essa energia eletromagnética, e vai transformar ela por um processo químico em energia química, que nada mais é a glicose. A glicose é a estrutura, um açúcar, na verdade, um carboidrato, um monossacarídeo, pelo qual a célula vegetal se alimenta. Tanto que é considerado um organismo aí que a gente chama de autótrofo. Ele produz o seu próprio alimento. Essas são as 3 organelas características de uma célula vegetal. Vai apresentar também o citoplasma, o vacúolo para armazenar água, mitocôndria, energia e respiração, peroxomo, esterilidade, liberar, matar aí organismos patogênicos, o núcleo com material genético, retículo endoplasmático rugoso, olha, ele não colocou as bolinhas aqui, eu tenho o liso também, tá? Tenho aqui o cloroplasto, complexo de Golgi armazenar as substâncias, e a mitocôndria controla, mesma coisa, o que entra e o que sai, tanto que quando a gente vê lá em osmose, quando a célula está sem água, ela fica plasmolizada, ela fica murcha, ela até descola a membrana plasmática da parede celular. E, claro, o ribossomo vai sintetizar aí proteína. Perfeito, galera? Isso, na verdade, são as organelas principais, as funções dessas organelas. Vimos lá os tipos diferentes de célula. Agora, eu considero, né, solicito vocês a darem uma lida aí nesse material, nesse resuminho que eu passei para vocês, tá? E volto a questionar. Nós temos mais uma aula às 11h15. Às 11h15 é aula exclusivamente para a gente sanar as dúvidas, tá? Então, tem dúvida disso que eu falei hoje, tem dúvida das aulas anteriores, eu vou abrir a sala para que vocês possam sanar as dúvidas. Então, às 11h15, nós não teremos conteúdo, apenas o nosso plantão de dúvidas. Beleza, amados? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algo não ficou esclarecido? Tranquilo? Ou posso tentar... Ô, Caio, eu só tenho uma... Pode falar. Eu só tenho uma pergunta aqui em relação ao cloroplasto. Sim. Ele dá pigmentação verde para as plantas, certo? Perfeito. Por que Na que verdade, tem outras... é o que a gente chama de cromoplasto, né? São aqueles plastos que apresentam cor, tá? Como a xantofila, como dentre outros pigmentos que vão dar coloração aí aos vegetais. Tá. É cromoplasto. Obrigado. Era isso que eu queria lembrar. Tá bom? Mais alguma dúvida, Obrigado. galera? Ô, professor. Sim. Quando tem uma planta no planeta, quando tá naquele lugar lá que faz 6 meses de sol,
não Sim. tem a fase escura que tenha menos Na absorção verdade, de não vai luz? fazer a fase escura. Só que o que acontece? Essa fotossíntese, ela tem um limite. Chega até um limite, ela para de fazer a fotossíntese.